Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre a Voneum. Então, se você quer saber um pouco da história dela, aprender a ter os mesmos bons modos, se inspirar no seu estilo incrível, e ainda ter um glow up como o dela, me acompanhe até o final que esse vídeo pode te ajudar muito. Vamos começar por falar de sua história. Voneum nasceu em 31 de agosto de 2004, e tem uma irmã chamada Da, que é atriz. Voneum se tornou trainee da Starship Entertainment no início de 2018 com 14 anos, nisso ela participou do programa Produce 48. No programa ela conquistou o coração dos espectadores, e ficou em primeiro lugar, onde foi responsável pela criação do grupo *1, que debutou em 29 de outubro de 2018, e após o debut ela deixou a escola Yonga Middle School em 2019. Para continuar na sua carreira como idol, ela passou nos exames, tirando ótimas notas em coreano, inglês e matemática. Logo depois, se formou na School of Performing Arts Seul, onde muitos outros idols de K-pop também frequentaram. Mas quando o *1 deu disband em 2021, Voneum voltou a ser trainee da Starship para entrar em um novo grupo. Ela participou do programa de TV Music Bank, junto do Sungon do Inipen, que levou com que ela participasse de mais programas de TV como o Asia Artist Awards de 2021, ao lado do Lee Tae-wook do Super Junior. Depois disso tudo, ela debutou no grupo que está atualmente, sendo o IVE. O debut foi em 1º de dezembro de 2021, e ela debutou com a An Yoo-jin, que também esteve no *1. Podemos dizer que Voneum, considerada a it girl do K-pop, uma das idols mais jovens a debutar, é realmente incrível, tanto por sua beleza única, tanto pelos seus bons modos. Ela é muito elogiada por esses dois aspectos. Então, que tal vermos como ser uma boa menina, que nem Voneum? Ser uma boa menina quer dizer ser uma pessoa educada, gentil, carinhosa e respeitosa. Mas lembre-se que ser uma boa menina não quer dizer que você não possa dizer não, que você não possa se defender ou que você sempre tenha que agradar os outros. Muito pelo contrário, você vai ter que saber dizer não. Muitas vezes você vai ter que se defender, e você nem sempre vai agradar a todos. Então o conceito de ser uma boa menina que estou falando é de ser uma menina educada, gentil, carinhosa e respeitosa, mas sem perder sua essência, autenticidade, liberdade e o seu brilho incrível. Bom, então vamos começar a falar sobre como ter bons modos. O primeiro de todos, que acho mais importante, é ter empatia. E como agem as pessoas simpáticas? Muitas pessoas simpáticas sabem escutar. Elas ouvem as pessoas com atenção, demonstrando interesse na conversa e mostram que se importam com o sentimento da pessoa. Elas não saem interrompendo uma pessoa enquanto ela fala. Isso pode ser algo muito desrespeitoso. E quando você está falando, também é importante dar espaço para que as outras pessoas possam falar. As pessoas simpáticas também são gentis e com sorriso leve. E quando falo em sorriso leve, quero dizer aquele sorriso gentil, doce, verdadeiro e acolhedor. É como se um simples sorriso leve melhorasse o clima que estamos sentindo ao nosso redor.
E pessoas gentis são pessoas que agem com educação e falam educadamente, sendo carinhosas e muito acolhedoras com as pessoas ao seu redor. Pessoas simpáticas também são ótimas em se colocar no lugar do outro. Muitas vezes elas demonstram sentir o que o outro está sentindo, e às vezes isso pode ser visto como um sinal de fraqueza, mas, na verdade, é sinal de um coração puro. Essas pessoas também ajudam, sem esperar nada em troca. É verdade que se você ajuda alguém, receber algo em troca é muito especial, mas isso é só um detalhe. Você ajudar alguém mesmo que não receba nada em troca, não quer dizer que sua ação foi desvalorizada, e se você insiste em querer algo em troca, essa ação pode, sim, ser desvalorizada. Eu não quero dizer que você é alguém ruim por querer algo em troca, e sim agir de forma boa só para receber algo que é ruim. E isso também não entra em você trabalhar muito em uma coisa e querer algo em troca de maneira justa. Então lembre-se que tudo nessa vida pode ter um porém, mas tem que ser um porém justo. Outra coisa que também faz parte de pessoas simpáticas, é que elas reconhecem seus erros. Então lembre-se que ser simpática também quer dizer reconhecer seus erros, saber quando erra, saber lidar com eles, e ainda mais crescer com base neles. Acho que isso é o bastante para a gente saber como agem as pessoas com empatia, e como ser uma pessoa mais simpática, certo? E agora vamos falar sobre comportamentos. Ter um bom comportamento é super importante, e não é bom só para parecermos comportadas. Ele tem muitos benefícios como: demonstra respeito. Quando temos um bom comportamento, quer dizer que somos pessoas respeitosas, que respeitam o próximo e a si mesmo. Além disso, tratar as pessoas com respeito faz com que elas se sintam bem perto de nós. E assim como demonstrar respeito faz com que as pessoas se sintam bem perto de nós, ter um bom comportamento também traz muitas amizades, e na maior parte das vezes, amizades verdadeiras. A verdade é que quase nenhum ser humano consegue viver sozinho. Isso porque vivemos em sociedade, então precisamos ter pelo menos uma pessoa ao nosso lado para estarmos mais felizes, mas uma pessoa honesta e que não te desmotiva. Ter bons comportamentos também é sobre você sentir-se bem consigo. Um glow up é principalmente sobre a sua visão de você mesma. Então por que você iria querer ser uma pessoa com maus comportamentos, sendo que muitos poderiam te prejudicar? Ser uma pessoa boa, para orgulhar-se de si, é muito mais importante do que qualquer opinião alheia. Isso não quer dizer que você tenha que se achar perfeita, mas sim que você tem que se conhecer, aceitar seus erros e melhorá-los e aceitar o que você tem de bom para se orgulhar. Todos esses bons modos se aplicam a Voneung e seu crescimento. Voneung é uma pessoa simpática e comportada, o que já faz ela brilhar muito como pessoa. Então, nós já vimos um pouco sobre o seu glow up, mas que tal explorarmos um pouco mais? Uma coisa muito interessante sobre a Voneung é o quanto ela cresceu e evoluiu. Por exemplo, antigamente ela era pouco flexível, e hoje, ela é tão flexível que até surpreende. Claro que ela deve ter tido ajuda para que isso se realizasse,
mas o esforço veio dela, mostrando que se você quer conquistar algo, vai ter que se esforçar para que isso aconteça. Então nunca desista dos seus sonhos, eles podem se tornar verdadeiros se você correr atrás deles. E é aqui que entra o Glow Up. Se você quer ter um Glow Up, vai ter que se esforçar e correr atrás, certo? Eu já estou preparando um vídeo assim para você, que vai ser um guia completo para você ter o seu Glow Up. Mas que tal eu falar um pouco mais sobre como ter um Glow Up como o da Vonium? Para ter um Glow Up, você precisa cuidar bem tanto da parte externa, quanto interna. Você pode começar por arrumar seu ambiente, isso é muito importante, pois um ambiente desorganizado pode significar uma mente desorganizada, então deixar seu ambiente organizado pode ser muito estratégico para você ir para o próximo passo, que é ter uma rotina estável. E ter uma rotina assim não significa ter uma rotina perfeita, onde você consegue ser super produtivo nem nada do tipo. Quer dizer ter uma rotina que lhe faça bem, e que seja o suficiente, como acordar em horários mais fixos. Fazer o que você precisa fazer, sem estresse, uma rotina onde você está satisfeita o bastante sobre como ela se realizou. Para ter essa rotina você pode simplesmente definir alguns horários para cada coisa, horários ou tarefas que você precisa fazer, não precisa detalhar tudo direitinho, só precisa ser organizado e realista. Pois uma rotina irrealista pode acabar em procrastinação. E quando você ainda está na primeira etapa, você pode acabar procrastinando muito, então tem que ir com calma. Encontrando estratégias válidas para não acabar procrastinando ou continuando na primeira etapa. E depois de cuidar da sua mente e forma de pensar, com esses 2 pequenos passos que dei, você pode começar a cuidar do seu corpo, fazer skincare, exercícios, comer bem entre outros. Cuidar do seu corpo também faz sua mente evoluir, pois você pode aumentar sua autoestima, autoconfiança e ainda sua autoaceitação, que é parecido com autoestima, mas que foca na parte de aceitar a si mesmo. Que tal explorarmos algumas dicas de skincare estilo Vonium Giz? O primeiro passo é a consistência. Vonium fala muito sobre como é importante ser consistente, e para uma boa rotina de skincare, você pode começar com o básico, não precisa exagerar em quantidade de produtos, só precisa que sejam de qualidade boa para seu rosto, que é uma pele sensível, então aposte em produtos leves, mas lembrando que tudo depende do seu tipo de rosto também, então é recomendável procurar um dermatologista se possível. Se quiser saber o nome de alguns produtos, tem uma listinha aqui. Gel de limpeza facial. O gel de limpeza é um dos produtos mais importantes, pois antes de passar qualquer produto, ele vai ser o primeiro que você vai usar para limpar sua pele e poder receber outros cuidados, então aposte nele primeiro. O gel de limpeza pode ser usado tanto no rosto, como no pescoço, pois o pescoço tem uma pele sensível assim como a do rosto, e pode precisar de cuidados parecidos ou iguais. Hidratante facial. Um hidratante fácil é tão essencial como o gel de limpeza. Ele ajuda a proteger a sua pele de alguns danos que o ambiente pode causar.
como o sol, o vento e a poluição. Ter um hidratante é super importante, então ele é outro produto que ajuda muito. E agora temos o protetor solar, que também é um produto indispensável. Ele é um produto que você tem que passar sempre que fazer skincare, além de ele ter muitos benefícios como evitar manchas escuras, tom da pele desigual às rugas que podem ser mais para pessoas mais velhas, mas mesmo assim é bom ter cuidado. O protetor solar também ajuda a que o sol não cause estragos à skincare que você já fez, e ele também evita doenças como câncer de pele, e mesmo que esteja com um pouco ou nenhum sol, é super importante usar. Então podemos dizer que esse produto é o mais importante. Também temos o sérum, que é um produto ótimo e com um tratamento milagroso. Ele tem um ponto ótimo por tratar necessidades específicas da pele, o que ajuda muito, ainda mais com tratamentos com mais efeitos. Ele também ajuda muito a manter uma pele jovem e saudável. É recomendável passar 2 vezes por semana, mas isso depende de como seu rosto reage. Tem pessoas que passam todos os dias, mas passar todos os dias pode causar um efeito ruim no rosto de alguns, então isso vai depender do seu rosto. Pode-se passar 2 a 4 gotas no rosto e pescoço, espalhando sempre levemente, mas passe uma quantidade que não seja exagerada e nem pouca. E por último, temos a máscara facial. Ela é incrível para um spa day em casa. Como tem um tratamento mais profundo que maior parte dos produtos, ela se passa só 1 a 2 vezes por semana, e alguns efeitos que ela dá são: hidratação mais intensa, acalma irritações e vermelhidão, clareia manchas, ilumina o rosto, controla a oleosidade e evita espinhas. Você pode seguir uma rotina assim de skincare. Diariamente e semanalmente, primeiro lava o rosto e aplica o gel de limpeza. Depois, se for usar o sérum, coloque ele após secar o rosto. E se for colocar a máscara facial, coloque antes do sérum. Depois coloque o hidratante e por último o protetor solar. Se não for passar nem o sérum, nem a máscara facial, é só colocar o hidratante e o protetor solar após usar o gel de limpeza. E aí, o que achou das dicas? Agora vamos falar um pouco sobre exercícios. Fazer exercícios é importante para manter um corpo saudável, mas sabia que fazer exercícios também ajuda na sua saúde mental? Ele ajuda você a ter uma autoestima maior, te dá mais energia e motivação, reduz a ansiedade e tristeza que podem ser causas do estresse e melhora seu sono. Isso tudo ligado faz com que você seja mais produtivo e tenha mais motivação. Então podemos dizer que fazer exercícios não é só para nos manter em forma, mas é também uma maneira de cuidarmos da nossa mente. Vamos analisar 2 dicas que preparei. Ter uma roupa fixa. Acho que isso é bem legal para quando você for fazer exercícios. É bom ter uma ou mais roupas. Caso você não queira comprar, pode apenas fazer um conjuntinho com o que você já tem.
Essa estratégia é uma que eu uso muito, pois me ajuda a se motivar a fazer exercícios. Por exemplo, quando eu for fazer exercício e colocar aquela roupa, quer dizer que eu preciso fazer o exercício e depois tirar aquela roupa. É como entrar no modo foco, além de facilitar muito, economizando tempo. A segunda dica é ter um horário fixo. Quando digo isso, não quero dizer que tem que ser tal hora e tal minuto, e sim que tem que ser ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, após uma certa tarefa habitual ou não habitual. Isso ajuda você a não procrastinar e fazer sem planejamento, o que não dá certo em um glow up. Vai por mim. Eu já fui uma pessoa que achava que não precisava de um horário para fazer as coisas, mas sempre que eu não planejava, acabava ou procrastinando, ou ficando confusa no que fazer. Então ter horário ou um planejamento é muito importante no início principalmente, mas sobre fazer exercícios à noite, evite fazer exercícios muito pesados nesse horário, pois pode dificultar ou atrapalhar seu sono. E por último, vamos falar sobre seu estilo. O estilo da Voneum é super delicado, fofo e elegante. Seu estilo é uma grande inspiração, e não só pela paleta de cores ou peças de roupas, além das combinações, mas também porque ele mostra uma grande delicadeza feminina, de forma que dá para misturar diversos estilos. Você não precisa necessariamente usar roupas rosas, usar saias ou até fazer uma combinação parecida com um conjunto que ela já vestiu, mas você pode adaptar o estilo que mais se encaixa com você e quem você é, ou como você quer estar no momento. Só que a parte do estilo da Voneum entra em você fazer combinações tanto casuais como delicadas, mas sem tirar o seu brilho, e sim fazendo você brilhar ainda mais. Agora, aqui estão algumas cores e exemplos de conjuntos para você se inspirar. Cores: branco, rosa bebê e rosa médio, lilás suave, azul bebê, bege e cinza suaves. E esse foi o vídeo, gente. Espero que essas dicas tenham ajudado você a evoluir e ter um glow up incrível que nem o da Voneum, e que tenha te inspirado muito. Já deixa aí nos comentários qual foi sua parte favorita. Ah, e fiquem atentos, pois eu vou lançar um vídeo sobre glow up, que vai ser um guia completo para te ajudar a evoluir. É isso, obrigado por assistir, até a próxima!